Boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Olha, eu fiquei em silêncio, como eu disse que ia ficar, e ignorar essa pior edição do Big Brother Brasil, que é a de número 17. Mas hoje eu vou falar, não vou me furtar a falar, porque a coisa extrapola o reality show, né? A gente vai falar de um assunto que, na verdade, é um assunto que interessa a todo mundo, que diz respeito à nossa vida real, à nossa vida do dia a dia, que é o assédio, né? O assédio sexual, o assédio moral, a agressão contra as mulheres, que tudo isso a gente sabe que é crime e acontece num programa de televisão com a total aprovação da direção do programa. Olha aqui, eu não tinha falado para vocês que era a pior edição? Olha aqui, eu não tinha falado para vocês que dá total a impressão de cartas marcadas? Eu não tinha falado para vocês que a Emily é um problema? Eu não tinha falado para vocês que o Marcos tinha mudado demais? Que ele, que parecia que seria um grande candidato ao prêmio, acabou virando uma coisa horrorosa dentro? Ele acabava surtando a cada momento. Um jogo de cartas marcadas, não é? Porque essa é a impressão que sempre deu e continua dando, a partir do momento que o Marcos é expulso e a Emily não. Para mim, os dois tinham que ir para o olho da rua. E eu vou explicar por quê. Quando eu falo que ela tinha que ir junto, não é que eu esteja defendendo o Marcos. Quando eu falo que a Emily teria que sair, não é que eu esteja defendendo só ele, que no caso acabou se transformando no maior agressor. Quando eu falo que ela teria que sair, é porque ela foi a primeira a agredir. Ou ela chutou ou não chutou as costelas do Marcos, que ele se dobrou de dor e a Globo passou um pano e disse que não era agressão, que não houve a intenção, que aquilo era uma brincadeira. Estou falando a verdade ou não estou? Claro que eu estou. Vocês viram isso, vocês se lembram disso. Talvez, se ela tivesse sido expulsa naquela época, onde houve a agressão, a coisa não teria chegado aonde chegou. E tem mais uma coisa que eu acho importante deixar muito claro, antes de analisar esse casal e antes de analisar a saída do Marcos, a expulsão do Marcos, absolutamente necessária, passou da hora, inclusive, que é o seguinte, olha, não venham me dizer que foi a Rede Globo que tirou o Marcos, que expulsou o Marcos do reality. Não foi. Quem tirou o Marcos do reality foram os internautas e o público. Aí vocês vão falar, mas como? Se teve 72% de votação a favor do Marcos no dia do paredão com a Mari, com a Marinalva? E aí, isso foi o público? Não sei. Vocês me garantem? Vocês não podem garantir, eu também não posso garantir para vocês. Mas a gente não pode esquecer que essas votações hoje, elas não são mais do público telespectador apenas. Elas têm a votação das torcidas, que se mobilizam, que formam grupos, que lotam os cybercafés durante toda a madrugada e que ficam votando desesperadamente. Então já passa a ser uma coisa dirigida, já passa a ser uma coisa manipulada e não espontânea. Não é que a dona de casa vai lá, pega o telefone, diz com o número e vota. Não é mais isso. Se tornou, inclusive, um assunto profissional, né? Tem gente que paga, e vocês já souberam de inúmeros casos, em reality show, para a turminha ficar lá votando, né? Sempre que tivesse um candidato num paredão, numa roça, onde quer que seja. Então não vem dizer, não foi a Rede Globo. Não foi. Foram as redes sociais, foram os internautas e foi o público também, né? Porque realmente eu não acredito que esse público direcionado que votou no Marcos para ele ficar seja o nosso público normal, de dona de casa, de senhores, né, que assistem o nosso programa e até de parte da moçada, sim. Não acredito nisso. Então não venho falar. A emissora só tomou providências, não usou de 2 pesos e 2 medidas, porque a polícia bateu na porta. E a polícia bateu na porta porque mais de 50 mil denúncias foram feitas à Delegacia da Mulher, ao Ministério, aos órgãos que se prestam às denúncias, inclusive anônimas. Então, houve uma pressão. E, mais uma vez, fica provado que quando a gente se une, a gente consegue. Porque a emissora estava só se dedicando ao caso do Vitor Chaves, que imediatamente eles afastaram e tinha que ser afastado, e depois ao caso do Zé Maier, onde também houve uma falha.
né? Onde a gente achou exemplar, claro, e depois que eles tomaram a decisão, eles tomaram para valer. Mas depois a gente veio saber que a menina que tinha sofrido o assédio era quem tinha sido afastada. E o Zé Maier estava falando lá de gostosão, estava trabalhando, estava fazendo tudo normalmente, como se ele não estivesse perturbando a vida de ninguém. E aí que veio o desabafo da Su e foi aí que tudo aconteceu. Então, enquanto eles cuidavam do Vitor Chaves e também do caso do Zé Maier, no Big Brother estava acontecendo a mesma coisa, estava preocupante o comportamento do Marcos em relação a Emily e ninguém estava fazendo nada. Eu vou falar para vocês, ninguém ia fazer nada, né? Em busca de audiência, em busca de um espetáculo, em busca que isso realmente chamasse a atenção do público, chamou. Agora, eles não contavam com a reação do público em relação a tudo que estava acontecendo. E foi aí que o caldo entornou de verdade, porque eu acredito que isso iria até o final. E, aliás, a final já está chegando aí, porque hoje é dia, sei lá que dia. Hoje é amanhã, não, é quinta-feira, afinal, então faltava pouco. Eu acho que eles iam deixar para o grande duelo Emily, não é? E também o Marcos nessa história. Então foi aí que a coisa entornou e eu vou falar mais para vocês. Eu acho que a Rede Globo de televisão, nesse caso específico do Big Brother, deveria ser acionada, sabe? Deveria encarar um processo sim, porque a situação ali era de risco. É um casal desequilibrado, não é só um, não é só a outra. Os dois juntos, eles são um perigo para eles mesmos. Eu não acredito que esse relacionamento devesse continuar aqui fora, porque é um relacionamento sadomaso. É sadomasoquista, mas não é de um lado, não tem só o vilão e a vítima. Eles alternam esses papéis. E isso foi assim o tempo todo, sabe? Teve o Marcos quando ele era bonzinho, quando ele era romântico. E aí teve o Marcos que acuou a menina, botou ela contra a parede, encostou o dedo no nariz dela, apertou, machucou. Tem a gravação dela dizendo, tá doendo, tá me machucando. Esse Marcos existiu com muita fúria, né? E tem a Emily que chuta a costela, que xinga, que deixa o cara maluco, que faz chantagem emocional. Quer dizer, eles são os dois muito desestabilizados de verdade, gente. Então, eu acredito que para moralizar essa história, tinha que ter expulsado o Marcos com certeza, mas a Emily teria que ir junto para reparar um erro anterior, para reparar o erro dela ter chutado o Marcos de verdade, não é? E eles não terem colocado a menina para fora, como teria que ter acontecido. Então, agora que as medidas foram tomadas, agora que a polícia bateu na porta, agora que ele vai ter que prestar depoimento amanhã, agora que ele está pedindo desculpas e realmente os motivos alegados são sempre, olha, eu não pensei que a situação estivesse assim, eu não fiz de propósito, eu não tinha noção, eu não tinha intenção. Tem o pessoal dizendo que a emissora não deixou ele tomar os remédios porque ele tem crise de ansiedade, ele tem transtorno de ansiedade, tem uma série de coisas, mas o que importa nisso é que independente dos motivos, ou até por eles mesmos, ele chegou a uma situação de agressão, ele chegou a uma situação de risco. O jeito que ele encurrala a Emily naquela parede, naquele canto, com o dedo no nariz dela, ele já tinha apontado o dedo para todas as mulheres lá naquela casa praticamente, era uma situação que poderia ter degringolado. Como é que não parou aí, né? Como é que a direção, naquele momento, né, senhor Boninho, que sumiu de repente, ninguém sabe, ninguém viu, não é mais citado, parece que ele nem está lá. E deixou a coisa correr solta, porque naquele momento que ele fez isso, naquele momento ele tinha que ter sido interditado, naquele momento ele tinha que ter sido tirado do reality, porque isso é uma agressão. A agressão, ela não é só física, gente, ela é moral, ela é emocional, ela é uma tortura psicológica, e ele fez um coquetel de tudo isso na casa, e ela também. Então, tirou um, tirasse o outro. Mas não foi o caso. Por quê? Porque eu volto a bater naquela tecla. Eu não cantei bola fora para vocês. Eu volto a dizer, desde o começo era peixinho. Desde o começo era protegida. Ela é a escolhida para ganhar o prêmio. Talvez nem deem agora para disfarçar um pouco, né? Quem sabe vai sobrar aí para a Vivian, que até o momento se mostrou a candidata mais decente, embora eu não torça para ninguém. Ou então a própria Ieda, que é a falsidade em pessoa. Se a Emily é a nota de
R$3, né, em termos de ser falciane, não acho que a Ieda fique muito atrás. É que ela é mais madura, ela é mais vivida, ela tem mais idade, ela sabe se posicionar de uma maneira melhor. Mas a situação aí é muito complicada. O pior time reunido, a pior direção, porque não houve direção, não houve cuidado. Então, se a família da Emily processar o programa, ou processar a emissora, vai estar coberta de razão. Se a família do Marcos fizer a mesma coisa, vai estar coberta de razão, porque o pessoal do Big Brother, responsável pelo reality, foi simplesmente irresponsável, inconsequente e deixou a situação virar uma situação de risco, a ponto do público pressionar, a ponto da polícia bater na porta e o pessoal ainda fala contra a delegada. A delegada que quis aparecer, eles não falam contra a emissora, eles falam contra aquela pessoa que chega para conferir o que de errado está acontecendo lá dentro. Esse país é muito esquizofrênico, né, gente? Esse país é muito doido, na verdade, não dá para entender esse tipo de coisa. Então, o que eu acho é o seguinte, e eu vou juntar num pacote só para vocês. Vitor Chaves é réu. Zé Maier afastado. Marcos Harter expulso. Tudo isso dentro de uma mesma emissora. Pode ser coincidência? Acredito até que seja. Mas, de repente, é importante que tudo isso tenha acontecido numa sequência para chamar definitivamente, não é, a atenção desse problema e que as devidas medidas sejam tomadas, porque elas existem, mas elas nunca são tomadas. E dessa vez elas estão sendo tomadas uma atrás da outra. Mais um pouco de atraso aqui, se fecha os olhos para as outras coisas, mas no final todos os envolvidos, né, estão sendo punidos, pelo menos com o afastamento, que é um primeiro passo, é um primeiro passo importante. Aí você vê pessoas dizendo assim, mas é porque são famosos que as providências foram tomadas. Mas tem milhares de pessoas anônimas, de mulheres anônimas, que estão passando por isso e nenhuma providência é tomada. Gente, faz favor, vamos raciocinar? A gente tem cabeça, não é só para usar o chapéu, como diz o velho ditado. Olha aqui, se tudo isso ganha essa repercussão, isso é importante para todo mundo. Isso dá voz para aquelas que não têm. Isso é importante como exemplo, como incentivo para que as medidas continuem a sendo tomadas, para que a situação seja levada a sério, como devia estar sendo levada há muito tempo e não foi. Ou vem dizer que basta a Lei Maria da Penha existir para que as coisas sejam cumpridas. Se fosse assim, Elisa Samúdio estaria viva, porque a Elisa teve no nosso programa, foi o único programa de televisão que ela fez. E aí ela mesma disse, ela teve na delegacia, né? Ela pediu para afastamento do Bruno, que ele não cruzasse mais o caminho dela. Uma juíza não deu porque diz que Lei Maria da Penha era para violência doméstica e ela não tinha vida sob o mesmo teto com o Bruno. Aí ela não teve vida para nunca mais. O que vocês acham desse tipo de coisa? Entende como é complicado? Como existe falta de estrutura? Como a mentalidade é machista para homens e para mulheres, que às vezes têm o poder de fazer justiça e não fazem? E como a gente não tem realmente voz como nós estamos tendo agora. Aconteceu tudo junto, tudo na sequência, na maior emissora de televisão do país. Se isso não tivesse repercussão, aí o país estava perdido. Aí a gente realmente era um país definitivamente doente. Mas aconteceu e a gente está vendo que as coisas estão mudando. Podem estar mudando lentamente, mas as pessoas, através das redes sociais, olha como elas são fundamentais, apesar da banda podre, entendem que a união faz a força, não é? É assim que funciona mesmo. É assim que a gente tem que também se unir e pressionar lá em cima o Congresso e pressionar o que não está certo na sua rua, no seu bairro, na sua casa. Tem que fazer, gente, porque aí funciona. Aí a gente coloca em prática aquilo que existe apenas no papel. E é por isso que foi fundamental a expulsão do Marcos também. É a gota d'água que estava faltando, porque estava todo mundo vendo. Escuta, Vitor Chaves, José Maier e o Marcos, vai ficar? O Marcos não ficou, mas a gente também tinha que perguntar, e a Emily vai ficar? Infelizmente, ela ficou. Claro que ali no casal, nessa última semana, ela estava sendo a vítima. Nessa última semana, ela estava realmente, nesses últimos 10, 15 dias, ela estava realmente ali no papel de quem corria maior perigo, porque, no mínimo, ela é quem tem menos força física. Ele, sim, poderia fazer alguma coisa mais séria com ela. Isso não parece que preocupou ninguém lá dentro, absolutamente ninguém. O que eu acho, e é uma coisa que eu acho que vale ser pensada também,
é que eu espero que esse relacionamento não exista aqui fora, porque não é um relacionamento saudável, é um relacionamento doentio, onde ela desestabiliza o Marcos, onde o Marcos ameaça a integridade da Emily, por mais que ele diga que não, por mais que hoje ela tenha mandado recado para ele de que ela tinha certeza que ele não a machucaria. Não dava para ter essa certeza, porque ele surta, e uma pessoa surtada, parece que a força física dobra, e a mesma maneira como ele encurralou lá, graças a Deus ele não pegou a menina pelo pescoço, porque ele poderia ter feito coisa pior. Ele bateu a cabeça dela no chão, ou vocês não viram nunca essa cena? Não era para ter parado lá? Sabe, teve vários motivos, várias cenas em que a gente via que a coisa podia degringolar. Se a gente está vendo em casa, os responsáveis estavam vendo lá de perto, estavam vendo lá pessoalmente, e ninguém fez absolutamente nada. Então, não me venham culpar a delegada, dizer que ela é que quis aparecer, que o Marcos não precisaria sair do reality. Claro que precisaria sair do reality e saiu, e é o terceiro expulso, hein? Vocês se lembram a história do Daniel? Quando parecia, e a polícia achou que sim, que ele tinha transado com a menina desacordada de tão bêbada que ela estava depois da festa, e ele teve que ser expulso, a polícia também bateu lá na porta. Você se lembra da Ana Paula Renault, o ano passado, quando ela deu um tapa na cara do Renan, se eu não me engano, estava brigando com a Adélia, jogou a bebida da Adélia lá longe, e depois ele foi interferir, ela deu um tapa na cara dele? Foi expulsa também. Por que haveria de ser diferente com o Marcos e com a própria Emily quando ela chutou o Marcos, né? Não, aí não sei por que deixaram rolar, perderam a mão e realmente foram irresponsáveis com a insegurança e com a integridade dos participantes, que é o mandamento número 1 de um reality show. Você tem que garantir a segurança de todos lá dentro. Por isso mesmo existe a regra que tocou, dançou, botou o dedo na outra pessoa, dançou, ou então tá lá perturbando, tirando a pessoa do sério, desestabilizando, fazendo tortura psicológica, também tá fora, né? E a gente viu o quanto isso demorou a acontecer. Eu acho assim, que no caso do Vitor Chaves é o caso mais complicado, porque por mais que os fãs não aceitem, ele é réu diante da justiça agora. E essa foi a notícia de ontem, foi a informação que nós demos. Muita gente falou, vocês estão julgando, ele não é réu, ele é réu. A justiça aceitou a denúncia, ele virou réu. Ele está na situação mais complicada, embora eu ache que o Vitor, ele tem, como é que a gente vai dizer, um elemento dramático na situação dele, que é a história da filhinha de 1 ano. Então, o caso dele, eu acho que tem que ser observado com mais riqueza de detalhes. E o problema desse caso do Vitor é que é vida íntima, é vida pessoal, tudo aconteceu no ambiente privado. Agora, Zé Maier e também o Marcos dentro da empresa, né? Ali eles podem ter agido, como vieram a agir agora. No caso Zé Maier, com um pouco de atraso, mas quando agiram, quando a Globo agiu exemplarmente, e agora no caso do Marcos também. E o Thiago Leifert fazendo um servicinho sujo, né? Durante muito tempo tentando justificar o injustificável, durante muito tempo dando voz a uma direção omissa que queria que o circo continuasse. Igualzinho o Roberto Justus na edição da Fazenda do ano passado, também um servicinho sujo. Tava lá as imagens e ele dizendo que não era bem aquilo que tinha acontecido para os próprios envolvidos em toda aquela história. Então até quando, gente? Então acaba com os realities, você não vai fazer bem feito, né? Se vai levar para o público essa barbaridade que a gente estava assistindo e que a gente viu na Fazenda do ano passado também. Como é que pode esse tipo de coisa? Por que não expulsaram quando o rapaz lá agrediu a atleta? Isso aconteceu na Fazenda e calaram a moça e deixaram para lá, e ele continuou e foi vencedor do reality. Sumiu, tá apagado agora, mas foi o vencedor do reality. E aí? Vai ser sempre isso que vocês vão ter para levar para o público? Vai ser sempre essa história de deixar as pessoas, confinar as pessoas, encher as pessoas de álcool, não é? Desprezar o regulamento e parecer que você para diante da jaula e fica assistindo as pessoas degringolarem, as pessoas se desconstruírem, as pessoas mostrarem o seu pior lado. Essa é a semente, esse é o cerne, esse é o centro de um reality show, é
apenas isso e mais nada? Não parecia, né? Antes parecia que a gente tinha pessoas com histórias de vida, que iam trocar experiências, que poderiam até se desentender, isso faz parte, mas não nesse nível, né? Que a gente poderia avaliar, que a gente poderia até se basear no exemplo de um, no exemplo de outro, que a gente poderia aprender com a experiência de vida de tanta gente diferente, de tantas regiões do país que estavam lá e tinham de fato alguma coisa a apresentar, que tinham de fato uma intenção digna para batalhar mesmo pelo prêmio que na época começou com 300 mil reais, sei lá, e já foi subindo até 1,5 milhão de reais que é hoje. Não era tudo só pelo dinheiro, ou era uma luta limpa, um jogo inteligente, espirituoso, de pessoas realmente decentes em busca desse dinheiro para resolver alguma coisa muito fundamental na vida. Esse era o cerne de reality show quando ele foi criado, quando a fórmula, o formato começou a existir. E aqui no Brasil, pelo jeito, avacalhou geral mesmo, e está insuportável de se ver. Ai, deu muita audiência, claro que deu muita audiência. A gente sabe que existe uma parte do mundo que adora ver o circo pegar fogo. Como é que vocês acham que não ia dar muita audiência? Infelizmente é assim. E rendeu também manchetes de jornais. Mas aí não é porque as pessoas gostam de ver o circo pegar fogo, é porque aí é denúncia de verdade. Olha como está aqui no jornal agora. Marcos é expulso do Big Brother Brasil sob acusação de agressão. Mexeu com todas, é a pergunta do Diário de São Paulo, né? E essa cena dele com o dedo no nariz da Emily é a que vai ficar, Embora ele já tivesse feito isso muitas outras vezes e não só com ela, mas porque esse momento aqui era o momento que ela estava encurralada, que ela estava acuada, em que ele toca, aperta, machuca, ela reclama, ela fala que ele já tinha até dado um beliscão nela. Tem foto dela mostrando o hematoma aqui do beliscão que ele tinha dado. Quer dizer, o que mais querem, né? Tá aqui também, olha, no jornal Estado de São Paulo, a outra manchete: integrante do Big Brother Brasil é expulso por agressão. Aqui o jornal Extra: o jogo não acabou, infelizmente não acabou, porque eles mantêm a peixinho, né? A protegida deles continua lá. E por aí vai, gente, tem muitas outras manchetes. Só o que eu queria dizer para fechar essa história é assim: o Zé Maier afastado, o Vitor é réu, o Marcos é expulso. Adianta só isso? Vou dizer para vocês, não. Primeiro, o caso do Vitor já está encaminhado nessa área policial e nessa área de justiça. Do Zé Maier ainda não, acredito que vai ficar, porque na verdade a Su foi convocada pela polícia a depor. Acho que já não depende mais dela querer ou não apresentar uma queixa contra o Zé Maier. Parece que isso pode se encaminhar sozinho também na área policial. E o Marcos amanhã tem que prestar depoimento e pode ser também que ele seja incriminado. Então você pega a primeira punição, que é perder as chances que eles tinham. Um sai do reality musical, que é o The Voice Kids, o outro deixa o ar, sai do ar pela emissora, é afastado, não vai ganhar o papel de protagonista que ganharia na próxima novela de horário nobre, e o Marcos sai do reality show, é expulso do reality show onde ele queria 1,5 milhão de reais. Esse é o primeiro passo. O segundo é pagar por isso diante da justiça, porque isso é crime. Mas tem um terceiro passo que eu acho que é fundamental. Tem um terceiro passo, não é? Que eu acho que isso daí seria importante para as pessoas realmente se corrigirem. Porque eu não acho que o Zé Maier tenha mudado de mentalidade de um dia para o outro. Ninguém se desliga da tomada, tira de uma tomada, agora eu sou liberal, agora eu tenho mente aberta, agora eu não sou mais machista. Não acontece isso, não é? O Vitor, a gente precisa esclarecer melhor a motivação dele. Ele está dizendo que não, mas a polícia diz que sim, e a perícia diz que sim também, que houve agressão ali. E outra coisa, o Marcos, que surta, que tem esse problema de explosão. Eu acho que o terceiro passo para se lidar com agressores, abusadores e machistas é a terapia. Eu acho que isso devia fazer parte da exigência em relação a eles, não é? Não é distribuir cesta básica ou passar um tempo na cadeia. Parece que o Marcos, né, se ele ficar enquadrado, e o Zé Maier também, eles podem pegar até 3 anos de cadeia. O Marcos por agressão,
e o Zé Maier pode chegar a estupro, porque ele tocou na menina nas partes íntimas e a lei já prevê isso agora. Então, depois disso tudo, eu acho que tinha que ter uma terapia, ou concomitantemente. Não é só essa história de cesta básica, de pena alternativa, de passar um tempo, quem sabe, muito dificilmente, atrás das grades, não é? Tem que tratar, porque isso é um distúrbio, isso é uma desestabilização, isso é uma coisa que não passa só com essa punição efetivamente, que tem que existir, mas tem que existir também a transformação íntima, tem que existir também um tratamento, tem que existir também uma terapia que eles seriam obrigados a fazer. Obrigado a fazer, a terapia não funciona. Vocês não sabem, talvez quando eles entrassem ali e começassem, né, a terapia mesmo, eles quisessem ir até o fim, eles encontrassem a verdadeira razão, o verdadeiro motivo dessa mentalidade estreita e desse gênio agressivo, de achar que tem poder sobre outra pessoa, poder de vida e poder até de morte. Isso é muito fundamental. Bom, nós estamos na linha com a doutora Márcia Noeli, é delegada, acompanha esse caso do Marcos e vamos ver o que ela pode nos dizer agora. Muito boa tarde, doutora Márcia. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes e todas as ouvintes. Doutora Márcia, o que a senhora teria de novo ou nova informação para nos dar em relação a esse caso da expulsão do Marcos? A gente sabe que amanhã ele vai ter que depor, mas quais seriam os próximos passos em relação a tudo o que ele fez e tudo que ele viveu lá dentro? A partir do momento que a doutora Viviane, que é a delegada da DEAN Jacarepaguá, ela instaurou o inquérito, né? Nós assistimos alguns pedaços de imagens do programa e devido a vítima ter uma marca, né? Então foi lesionada, nós podemos instaurar um inquérito. Por quê? Na violência doméstica existem alguns crimes, que é o de ameaça, de violência psicológica, que só a própria vítima pode ir à delegacia e registrar. Quando se trata de lesão corporal, nós temos o dever, e é isso que fizemos, de instaurar o inquérito e apurar. Depois de instaurado o inquérito, eu sou a delegada Márcia Noeli, eu sou diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher, sou eu que chefio as delegacias de mulheres e eu pedi à doutora Viviane, que é a delegada titular lá de Jacarepaguá, que ela instaurasse o inquérito e que apurasse os fatos. Então foi isso que aconteceu. Ela foi até a emissora, pediu as filmagens para quê? Para que a gente possa encaminhar para a perícia e possamos ver também se existem outras ações criminosas do autor em relação à questão da violência doméstica. Então, hoje estamos recebendo a filmagem, foi feito o exame corpo de delito por um médico, então nós vamos passar esse exame para o nosso perito legista, justamente para que possa verificar todo o exame e a gente possa ter um laudo definitivo da violência, o que tem, as marcas que tem no corpo da vítima, se assim tiver. Vamos ouvir a doutora Viviane, vai ouvir também a Emily, foi marcado para segunda-feira, para que a vítima possa ser ouvida, e diante dessas investigações, a doutora Viviane vai ver se precisa de outras provas, né, para juntar, para que esse inquérito possa ser encaminhado para a Justiça. Certo. Agora, a doutora Márcia Noeli, e quando a vítima fica inocentando aquele que a agrediu? Porque é o caso da Emily, né? Ela chorou porque ele foi expulso ontem, ela mandou recado para ele hoje dizendo, tenho certeza que você não me machucaria. A que ponto isso pode influenciar para que o inquérito não vá adiante ou não depende mais dela? Nesse caso não depende mais dela. E é bom que a gente entenda que é um ciclo de violência. Então, naturalmente, muitas mulheres vítimas de violência se sentem culpadas. Elas não se percebem vítimas. Então, como
a Emily está colocando é exatamente isso. Pô, fui eu que fui culpada, não é nada disso, é um ciclo de violência, onde vai baixando a autoestima da mulher, vítima, então ela vai dizendo que vai lembrando dos ditados que contaram para ela, ruim com ele, pior sem ele, e outros tantos ditados que são colocados. Então, ele vai, agride, bate, tem a violência psicológica, depois ele pede perdão. Aí chora, aí diz que não é nada disso, então, e aí ela perdoa porque acredita nesse amor. Então, e esse ciclo começa tudo de novo. Percebemos, nesse caso, mas na maioria dos casos, que a violência só tende a aumentar. Claro. Então, dos xingamentos, das ameaças, da opressão, que é uma questão da violência psicológica, aumentou para a lesão corporal. E muitas morrem. A questão do feminicídio é muito sério, porque muitas mulheres não vão à delegacia, não interrompem essa violência e elas acabam morrendo. Então é importante que a gente interrompa essa violência. Certo. Agora, doutora Márcia, né, se a vítima às vezes não tem noção da agressão, vamos dizer assim, o agressor, ele tem noção daquilo que ele faz? Porque pelo pedido de desculpas que o Marcos postou hoje, ele diz claramente, eu não tinha noção que a situação estivesse nesse pé. Existe esse lado? Eu não acredito nesse lado, apesar de que, com certeza, como eu estava aqui acompanhando você dizendo, o homem agressor, ele precisa realmente de um acompanhamento psicológico, ele precisa ser ouvido e, de repente, ele entender o panorama geral. Mas todos nós, seres humanos, sabemos, homens e mulheres, que não temos que agredir a ninguém, que não podemos oprimir ninguém. Então, a questão do machismo, de achar que o homem, achar que ele é dono da mulher, que ele pode fazer o que quiser com essa mulher, ele não pode dizer que ele não tem essa consciência. Exatamente. Porque não é possível, né, que não tenha essa consciência, que ele chegue e oprima a vítima, que diga que ela é culpada de ele fazer qualquer atitude, que a culpa é dela. A gente percebeu muito bem aí como começa isso, ele isolou a vítima de conversar com as colegas aí do programa, assim como a maioria das mulheres. Eles não deixam os autores, elas irem e conversarem com os parentes, ir à casa da mãe, elas não têm mais amigos e amigas, que ele não deixa ter esse isolamento. Então, todo esse panorama, ele não pode achar ou pode pedir desculpas dizendo que ele não está entendendo o que está acontecendo. Exatamente. Tem um outro aspecto dessa história que é muito usado para desculpar agressores, que existem as mulheres que desestabilizam os homens. A gente sabe que existe de verdade, mas existe aquele ponto, se isso está acontecendo, vamos nos afastar. Se isso está acontecendo, vamos denunciar. Se isso está acontecendo, vamos tomar algum tipo de providência para que a situação não chegue ao limite, como já estava chegando a da Emily e do Marcos. A senhora vê assim? Vejo assim e acho correto. Se não conseguimos ter um diálogo numa relação, em qualquer que seja a relação, de amizade ou amorosa ou profissional, se não temos essa conversa, se não conseguimos dialogar, que é próprio do ser humano, é isso que nós temos que fazer, é o papel. Se não conseguimos esse diálogo, então vamos nos afastar. Porque o que não pode é pensar que pode impor o que quiser e a outra pessoa tem que ouvir, porque aí já não é pé de igualdade, né? Não é igualdade. E o que, na verdade, nós queremos para a nossa sociedade e para todas as sociedades é igualdade de direitos, que é isso que nós lutamos, né? Com toda certeza. A senhora sente que esse momento, de alguma forma, ele é simbólico, que as coisas estão começando a mudar, as pessoas estão se mobilizando em torno dessa causa? Eu acho que sim, porque, na verdade, a maioria dos casos de violência doméstica acontecem em 4 paredes. Sim. Então, ninguém sabe. Só o autor e a vítima.
Quando se tratou desse caso, infelizmente, que aconteceu, mas Sim. que foi um reality show, onde muitas pessoas viram, né, e eu acho que são milhões de pessoas, e as redes sociais começaram a dizer, olha, existe violência, o que está acontecendo, então estão denunciando isso, que foi muito importante, inclusive para mim, para que eu soubesse o que estava acontecendo. Eu não assisto o programa e aí, na verdade, só soube por causa das redes sociais. Importante mesmo, importante que a sociedade se envolva, e você está de parabéns, assim como toda a mídia que está dizendo sobre isso, para que muitas mulheres que são vítimas de violência, que talvez nem estivessem se percebendo como vítimas, certamente agora está repensando, assim como os homens também, repensando, bom, não devo fazer dessa maneira, peraí que eu vou repensar, porque não é essa atitude que eu tenho que tomar, porque senão vai responder. Certo. Só para encerrar, doutora, eu sei que a senhora está muito ocupada, mas assim, eu vi uma coisa ontem que foi o autor de novelas, Agnaldo Silva, achando que foi tudo muito radical que foi feito em relação ao Zé Maier, porque agora tem mulheres chantageando funcionários lá dentro da emissora, dizendo que se não fizer não sei o quê, vai contar que foi assédio. Quer dizer, é mais uma distorção masculina em torno desse assunto. É mais uma maneira de defender o agressor sem querer olhar o lado da vítima, porque se chantagem existe, e existe em todas as áreas desse mundo, denuncia, vai lá e faz, não deixar de punir aquele que é agressor para evitar casinhos de chantagem. Achei meio absurdo isso. E até porque é o nosso papel como policiais. Sim. Qual é o nosso papel? É, na verdade, investigar, para ver se o que estão contando para a gente é certo, está certo, aconteceu. A investigação é que vai dizer isso. O papel da Polícia Civil é exatamente de investigação e não de acreditar em tudo que alguém conta pra gente. Exatamente. É por isso que a gente instaura inquérito, é por isso que a gente tem muitos meios de prova, não só as declarações, e para que a gente possa provar. E a gente encaminha para o Ministério Público, a gente encaminha para o juiz, então tem todo a justiça criminal justamente para que a gente possa perceber se isso é verdade ou não. Então não adianta uma chantagem e todos, né, homens e mulheres, que na verdade estão sofrendo algum crime, que eles possam ir à delegacia e possam denunciar. É isso que é importante. Com certeza, viu? Só para encerrar, que orientação a senhora daria é sempre denunciar e pronto. Perdão, eu só não ouvi isso. Para uma orientação final para todos, homens e mulheres, que a senhora daria? Isso, interrompam com a violência. Sempre é importante que a gente possa interromper essa violência, porque violência gera violência e cada vez maior. Então, denuncie. As delegacias de mulheres no Brasil inteiro existem, somos aproximadamente 600 delegacias de mulheres, e não só as delegacias de mulheres, mas como a delegacia, de um modo geral, está preparada para atender a mulher vítima de violência. Então, denuncie. Tá ok. Doutora Márcia Noeli, gostei muito da nossa conversa, muito esclarecedora. Muito obrigada, de verdade. Bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço, bom trabalho também. Tchau, querida. Tchau. Então é isso, gente. Eu acho que as informações estão sendo dadas, eu acho que vocês têm uma noção, né, do que aconteceu, do que pode acontecer, do que ocorre, infelizmente, no nosso dia a dia. Eu faço questão de falar tudo isso não é feminismo cego, como estão falando aí nas redes sociais, não. Eu tenho um trabalho de muitos anos, vocês que não me acompanharam em rádio durante 10 anos, talvez não conheçam, mas durante 10 anos eu trabalhei junto com as delegacias de mulheres aqui em São Paulo, inclusive junto com a primeira delegacia, com a primeira delegada da mulher, que foi a delegada Rose, aqui em São Paulo, ajudando as ouvintes vítimas de violência a terem abrigo, a terem apoio, porque existem os locais onde elas ficam seguras depois de denunciar os maridos, porque senão eles vão lá e matam. Então, até que se localize, até que se puna, até que se prenda, ela está em segurança. Então, esse foi um trabalho que fez com que eu visse na verdadeira dimensão o que passam essas mulheres, o que acontece com todas
todas nós, mulheres, como quando cruzamos, né, infelizmente no caminho, com um homem que seja desse tipo, que é um homem que às vezes pode parecer o príncipe encantado e virar sapo, né, e com veneno mortal, porque a coisa é difícil, gente. Eu não escrevi livro sobre isso à toa, eu não fiz esse trabalho à toa, sem que nada tivesse me acrescentado e não tivesse feito com que eu desenvolvesse uma consciência muito aguda em relação a isso, porque não é só vítima na tortura psicológica, ou não é só vítima no físico, às vezes é um conjunto de coisas que pode levar uma mulher à loucura, que se ele não mata, ela acaba se matando porque ela não aguenta, ela não consegue sair desse círculo de violência e ao mesmo tempo ela não suporta, ela dá um fim na vida dela. Então quando é que a gente vai olhar para isso de verdade? Quando a gente vai parar de falar que uma delegada entra num programa de televisão porque ela quer aparecer e não porque ela está em busca de justiça, em busca de preservar a integridade de todos ali, inclusive do próprio agressor. Gente, isso é muito atraso, isso é muita ignorância, isso é muita treva, sabe? O que é? Vamos acordar para a vida, vamos acordar para a realidade. Pode ser sua filha, pode ser seu filho, pode ser qualquer um de nós, ninguém está imune a isso. Pai, mãe, às vezes, não é? Pensam que fizeram o melhor trabalho do mundo, às vezes fizeram mesmo, mas tem todo um outro mundo lá fora. Você não sabe como seu filho vai agir, por mais que ele tenha sido criado nos melhores princípios, vamos dizer assim. Você não sabe como é que ele vai lidar com as dificuldades do mundo, até com as dificuldades de um relacionamento amoroso. A gente não sabe o tamanho da fera, né, que existe dentro de cada um de nós, porque elas existem. Por isso que estão aí os freios morais, os regulamentos, as regras de se viver em sociedade, para que a gente possa se tornar um ser humano civilizado e não prejudicar ninguém e não nos prejudicarmos. Mas de repente parece que as pessoas deixam que tudo isso seja dissolvido no mar de ignorância e se coloque acima da situação. Ah não, comigo nunca acontece, essas que estão fazendo isso é porque ou querem aparecer, ou é a autoridade, ou é a vítima, e olha, distorce tanto, vira tudo de ponta cabeça que a gente não anda, que a gente não evolui nesse tipo de coisa. Que isso? Vamos pensar com olhos, vamos olhar com olhos de realidade e pensar de uma maneira mais arejada, abrir o leque, sabe? Que é isso, gente? Esse menino precisa de tratamento, ela precisa de tratamento. Eu volto a dizer, não aconselharia esse relacionamento continuar aqui fora, continuar na vida real. Se lá, que era um reality, foi o que foi, aqui a coisa pode piorar, eles vão estar sozinhos entre quatro paredes. Né? Lá o público estava vendo e brecou a história, ou saiu um ou saiu o outro, devia ter saído os dois, mas eles brecaram a história. Sozinhos aqui a gente não sabe. Se eles não passarem por tratamento, porque a Emily, ela é uma menina, por mais vocês digam, maravilhosa, linda, só tem 20 anos, ela tem problemas de personalidade, ela tem problemas seríssimos de autoestima, ela viaja, sabe? Vocês viram, ela passa por uma série de trips aí, de bad trips, que é uma coisa absurda. Ele, vocês viram também do que ele é capaz, surtado ou não, com remédio ou não. E tem outra coisa que eu acho que reality show deve fazer, tá analisando o candidato, aliás a Globo é especialista em pegar os piores, nunca vi, parece que eles escolhem mesmo por não ter condições, porque assim, né, as coisas pegam fogo. Mas assim, se as pessoas precisam dos seus medicamentos, elas precisam dos seus medicamentos. Se vão querer ficar com esses candidatos, eles têm que ter direito a tomar o medicamento regularmente. E não é a primeira, nem vai ser a última denúncia, que para entrar no reality show, eles tiram os tais medicamentos. A gente já viu isso, né, tanto no Big Brother, quanto na Fazenda, a participante reclamar desse tipo de coisa. Ou então faz isso, olha, por enquanto está em tratamento, está dependendo dos medicamentos, não vai entrar. Depois que tiver resolvido o problema, o reality ainda existir, você ainda quiser participar, vamos embora, né? Mas tem que resolver essa questão. Não pode também dar sopa pro azar desse jeito, gente. Então, eu acho que bota tudo nesse balaio, né? Analise, pensem direitinho, esqueçam essa história de torcida, esqueçam deles como participantes e olhem para eles como seres humanos mesmo, no total, que exista no mundo, não só confinado num reality show, não só dentro da Rede Globo de televisão e dentro de qualquer outra emissora. Vamos esquecer essa coisa de torcida e vamos pensar no bem, porque está mais do que na